Alimento Celular de Multiplicação 2014, 7ª semana com propósito. Título: Nem eu te condeno. Base bíblica, João capítulo 8, versículo 11. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Todos nós erramos. Todos nós cometemos falhas, erros. Todos nós fazemos ações às quais nós até nos envergonhamos de expô-las publicamente. Isso é uma grande verdade. E muitas dessas ações, desses erros, nós acabamos carregando por longo tempo da vida. Isso, assim, é o fato verídico que tem em nós. E carregar esses pesos, carregar esses erros é algo que não é bom nem para mim, para você, nem para ninguém. E além da característica que nós temos de carregar os pesos, os pesares dos erros, nós ainda temos outra muito forte, que é de ser o acusador, é de assumir o papel de juiz, de acusador da causa. E também isso não é ruim. E, aliás, isso é muito ruim. E é sobre esse assunto que eu quero conversar com você, com base no texto que nós lemos em João capítulo 8, versículo 11. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus havia acabado de chegar do Monte das Oliveiras e estava no templo. O templo era o local que Jesus elencara para ali no templo discutir os diversos assuntos com relação ao seu governo, com relação ao ministério dele, aqueles assuntos mais catedráticos, mais reais, no sentido de ter uma explicação legal, que tivesse base. Jesus fazia sempre isso no templo. Fora do templo, Jesus curava muitas pessoas, Jesus dava muitos exemplos, falava de muitas parábolas, mas no templo foi o local que Jesus elencara para a partir dali difundir vários assuntos. E quando ele estava no templo dessa vez, ajuntou-se a ele o grupo dos publicanos, ali dos fariseus, e principalmente dos escribas e os sacerdotes. Esse grupo era assim, um grupo dos contra Jesus Cristo. E eles se juntaram mais uma vez ali naquela reunião com Jesus, e de repente eles apresentaram a Jesus uma mulher que havia sido pega em adultério. Imagine a cena, aquela mulher cansada, maltrapilha, aquela mulher muitas vezes envergonhada pela situação que ela estava passando, foi colocada ali diante de Jesus, diante de seus discípulos e diante das demais pessoas que acompanhavam a reunião, como uma mulher adúltera. E Jesus, foi dado a Jesus, então, pedido de Jesus, fizesse um julgamento daquela situação. Foi algo complicado. E eles intentavam ali colocar Jesus numa situação embaraçosa, porque se Jesus dissesse que ela não deveria ser apedrejada, eles tinham de que acusar ele de infrator da lei. Se Jesus simplesmente ordenasse o apedrejamento dela, ele estaria desprezando todo o ensinamento que ele teve, que ele fez com relação à graça, com relação ao novo tempo de Deus. A ideia era colocar Jesus numa situação embaraçosa, colocá-lo assim numa situação a qual ele não tivesse palavras, não tivesse condição de sair. E sem ter palavras a dizer àqueles homens, ele começa então a pensar, eu creio, o quão aquelas pessoas eram más. E ele então vai arrumando uma forma de demonstrar a elas a maldade delas. E antes que ele respondesse algo, antes que ele falasse algo, as pessoas logo lhe disseram, João capítulo 8, versículo 5, e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejados. Tu, pois, o que dizes? Jesus, assim, falar o que para aquele povo? Talvez se fosse eu, ou se fosse você, talvez nós teríamos agido de forma diferente. Mas Jesus não. Jesus, ele parou, e antes que ele dissesse outra palavra, aqueles homens o interpelaram novamente. Tu, pois, o que dizes? Jesus então se levanta os olhos e fala: olha, aquele que entre vós não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra essa mulher. Se vocês acham que vocês são melhores que ela, pelo fato de vocês estarem no papel de acusadores, então, por favor, atirem a pedra contra ela. E
aquela resposta de Jesus ela foi confrontadora, porque eles começaram a ser coagidos por suas mentes, acusados por suas próprias ações, mas lembrado das coisas erradas que eles tinham feito, dos pecados que eles tinham cometido, das falhas que eles tinham. Então eles viram que eles não eram melhores do que ela para apedrejá-lo. Eles não eram melhores do que ela. E os erros deles, as suas mentes foram martirizadas com aqueles pecados. E então eles simplesmente pararam, e a Bíblia menciona que um a um, eles foram deixando as pedras no chão e foram se levantando e saindo. Jesus de cabeça baixa estava, de cabeça baixa continuou. E quando se levanta, olha para a mulher, fala: mulher, cadê os teus acusadores? E eu creio que ela então, já desesperada, já aguardando ser apedrejada, abre os olhos e fala: Senhor, ninguém está aqui. E Jesus então fala uma das frases mais lindas que Deus poderia falar para mim, para você e para aquela mulher. Jesus disse: olha, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. João 8:11. Nesse grupo, assim, eu vejo ali, naquele conjunto, eu vejo ali duas posturas que são comprometedoras, que quando nós assumimos, nós nos comprometemos muito. A primeira dela é quando nós somos os acusadores. E o legalismo, de modo geral, ele é um problema muito sério. Porque quando nós assumimos o papel de legalista, o papel de dono da verdade, o papel de pessoa mais correta que todo mundo, quando nós nos tornamos vidraça, isso é muito sério, é muito complicado. Quando nós nos achamos melhores que todo mundo. Então, nós passamos então a acusar os outros, a querer que os outros sejam como nós, a querer que, assim, quem nos fez melhor do que os outros? Quem nos colocou na posição de acusar os outros? Nós precisamos admitir que nós também erramos, que nós temos falhas, e muito mesmo, antes de acusar alguém de algo, é bom que nós façamos como Jesus nos ensinou ali naquela palavra. Lembremos das nossas falhas, dos nossos erros, e lembremos de tudo aquilo que Deus fez por nós. Uma situação realmente que nos faz repensar na vida, certo? Não assuma o papel de acusador, e sim ajude os outros a sair daquela situação. Imagine sempre a cena daquela mulher, e lembre-se, nessa cena daquela mulher, nós nesse personagem, nós somos a mulher. Então coloque-se sempre no lugar dela e evite as acusações. Segundo, é quando nós nos acusamos, quando nós carregamos pesares e pesos muito grandes que são maiores que a nossa própria resistência. Aquele que você tem carregado, o mal que você tem praticado, o erro que você tem cometido, tem sido algo pesado para você? Tem pesado os seus ombros? Aquilo tem lhe afligido? Aquele mal que você cometeu tem perturbado? Você às vezes não consegue dormir à noite pensando naquele algo errado? Essa situação do reconhecimento do erro ela é boa em apenas um momento, quando nós precisamos lembrar e abandonar. Jamais ela deve ser carregada, jamais deve ser continuada conosco, tá certo? Depois que nós confessamos e nós abandonamos, nós temos que realmente largar aquele pesar. Caso contrário, nós não conseguiremos prosseguir na vida. Aquela ideia do karma, que alguém sempre fala, que é muito forte no budismo, no hinduísmo, no jainismo, no sikhismo, na teosofia, nas religiões que de modo geral extinguem a pessoa de Jesus Cristo e colocam sobre o homem um karma, assim, que ele vai sempre pagar pelos seus erros, que ele sempre será o único culpado dos seus erros, que exclui a pessoa de Jesus Cristo, ela não é real para você. Você não está debaixo desse comando, mas você está debaixo de uma palavra profética registrada em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz o seguinte: olha, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entenda, querido, não é necessário mais carregar o peso da culpa do pecado. O caminho correto é o caminho do arrependimento.
isso está bem evidente, assim, a questão do arrependimento, está bem evidente, principalmente em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 11, que diz o seguinte, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Se você já confessou Jesus Cristo como Salvador, se você já se encontrou com Ele, então entenda, você não precisa carregar esses pesares, esses mal. Não carregue dores, não carregue pesares, não carregue lembranças do passado, não carregue uma carga que você não dê conta de levar, mas deixe todas elas aos pés da cruz de Cristo e assuma então o que Ele tem para você a partir dali, que é algo totalmente diferente, é uma revelação que foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 11, 27 a 30, quando Ele diz o seguinte, olha, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ou seja, não são algumas coisas, mas são todas. É algo até que você deve repetir para você mesmo, assim, que todas as coisas foram entregues por Deus a Jesus Cristo. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é deixar ali na cruz do Calvário os pesares, as dores, os temores, os medos, e receber a Jesus Cristo como Salvador. Vamos conectar a vida em nós. O dia ainda não tinha começado direito, não tinha amanhecido direito. Aquela mulher pega em adultério, aguardava a sentença de morte ali dos seus algozes, dos seus acusadores. Mas, estando em Jesus Cristo, ao invés de uma sentença de morte, ela recebeu uma sentença de vida. Ao invés de uma sentença de condenação, ela recebeu uma sentença de libertação. Ao invés dela receber uma sentença de desapego à vida, no sentido de querer se suicidar por causa do mal cometido, ela recebeu uma nova chance, um novo momento de Deus. Quando Jesus falou para ela, olha, nem eu te condeno, vai e não peques mais. É necessário nós conectarmos vida no nosso coração e também assumirmos essa palavra não como sendo apenas dela, mas como sendo minha, como sendo sua. Recebermos Jesus Cristo essa mesma tonalidade de salvação, de libertação. Sabemos que não é Ele quem nos condena, Ele não veio para nos condenar, veio para nos libertar. É preciso que nós assumamos isso. E quanto aos erros, pastor, como é que eu vou fazer? Seguinte, primeiro você tem um advogado que se chama Jesus Cristo. Mas antes de usar advogado, o conselho é o seguinte, evite errar, vigie, seja prudente, seja paciente, seja ordeiro, seja amigo do bem, controle a sua língua, que no final as coisas dão certo, no final vai dar tudo certo. É melhor evitar as falhas. Uma vez elas acontecendo, você pode ter a Jesus Cristo como seu advogado para te defender. Isso é bíblico, tá certo? Mas seja mais vigilante, seja mais prudente, evite todo relacionamento com o mal, evite toda ligação com o mal. Receber o perdão de Jesus Cristo, aceitar Ele como Salvador, deixar o peso da culpa, não ser o acusador. Este deve ser o meu e o seu propósito, tendo sempre em mente que ninguém te condene.